do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista João. Evangelho do Senhor, segundo o evangelista São João, capítulo de número 12. Tome comigo a palavra, versículos do 1 ao 8. Eu espero nessa oportunidade, Kennedy, encerrar uma série, a série Maria de Betânia, que nós começamos há algum tempo, e hoje, com a graça do Senhor e a oportunidade, a gente pretende fechar essa série de reflexões feita ao longo de vários meses, alternadas, enfim, mas eu quero trazer de Deus uma palavra, aquilo que o Senhor ministrou ao meu coração nessa manhã. Eu vou seguindo a direção do Espírito de Deus aqui conosco. Diz assim a palavra, Evangelho de Jesus, segundo João, capítulo 12, versículos do 1 ao 8. Acompanhe comigo, se você tem a Bíblia aí com você, se você a tem em mãos ou no aplicativo, acompanhe comigo a leitura. Diz assim a palavra: 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia, onde estava Lázaro, que havia morrido e fora ressuscitado dentre os mortos. Então ofereceu-lhe um jantar. Marta servia, enquanto Lázaro era um dos convidados sentado à mesa com Jesus. Maria pegou uma libra de bálsamo, de nardo puro, um óleo perfumado muito caro, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos, e a casa encheu-se com a fragrância daquele bálsamo. Mas um de seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, que mais tarde iria traí-lo, objetou: por que este bálsamo perfumado não foi vendido por 300 denários e dado aos pobres? Ele não disse isso por se importar com os pobres, mas porque era ladrão, sendo responsável pela bolsa de dinheiro, frequentemente tirava o que nela era depositado. Mas Jesus respondeu: deixa-a em paz, pois para o dia da minha sepultura foi que ela guardou isso. Quanto aos pobres, vós sempre os terei convosco, mas a mim vós nem sempre tereis. Sabe, Jesus, no capítulo 12 do Evangelho de João, ele está naquela que é a última semana do ministério de Jesus. Há 3 anos e meio que Israel, que Samaria, Judeia, Galileia, Decápolis, até mesmo a Ciro-Fenícia e outras nações em derredor foram impactados pelo ministério de Jesus. Aquele surgido da pequena, economicamente insignificante aldeia de Nazaré, lá nos confins do território da Galileia, um território pouco considerado, um território que não era um lugar desenvolvido, de homens de uma cultura menor, de homens simples. Alguém chegou a dizer: e pode vir alguma coisa boa
de Nazaré. E pode vir alguma coisa boa de um lugar como esse. Mas a grande verdade é que o profeta Isaías, 750 anos antes que Jesus viesse em forma de carne, ele já havia predito que ele viria. Ele viria como um broto, como raiz em terra seca, sem parecer, sem formosura, sabe, sem nada que humanamente falando fizesse ele destacável aos olhos humanos. Vem alguma coisa boa de Nazaré, mas a grande verdade é que o Verbo se fez carne, é que a glória de Deus estava nele, é que a plenitude de Deus habitava nele. E ele começa a revelar quem é o Pai. Ele começa a dizer àqueles que estavam em trevas que brilhou uma luz. Ele mesmo é a luz do mundo. Ele começa a levar liberdade aos cativos. Ele começa a abrir os olhos dos cegos. Ele purifica os leprosos. Ele cura os paralíticos. Sepultamentos são interrompidos quando ele chega. A festa, o evento que fracassou, tem sucesso, porque ele foi convidado para a festa. A presença dele, o agir dele muda as circunstâncias. A pesca fracassada, ela se torna agora uma pesca abundante, mesmo fora do horário devido, simplesmente porque se ouviu a sua voz, dizendo: vamos aonde as águas são mais profundas. Homens mudam os seus planos de vida, porque escutam o seu chamado, dizendo: vem e me segue, não temas, eu te farei pescador de homens. A vida de famílias são impactadas quando um leproso que nunca foi abraçado, um leproso que há anos que ninguém dele se aproxima, nem permite que ele se aproxima dele. Ainda que as pessoas sejam afugentadas pelo odor fétido que exala do seu corpo, ainda que um sino pendurado no seu pescoço, uma sineta avise a um leproso entre nós, apesar do odor já comunicar isso, apesar da sua voz já dizer: leproso, imundo, se afaste, ele não se afasta. Ele está ali para o leproso. E o leproso, vendo isso, se lança aos seus pés e diz: se tu quiseres, tu podes. Ninguém pode, mas tu podes. Ninguém é, mas tu és. Ninguém faz, mas tu fazes. Se tu quiseres, tu podes purificar-me. E ele toca o leproso. Ele toca aquele que vem até a sua presença. Ele toca aquele que dele se aproxima. Ele diz: eu jamais o lançarei fora, jamais vou rejeitar. Vinde a mim os cansados, é o convite que ele está a fazer. Vinde a mim os sobrecarregados, os oprimidos, eu vos aliviarei. Toma sobre vós o meu jugo e aprende de mim, que sou humilde e manso de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave, meu fardo é leve. Ele toca o leproso. Que toque as mãos de Jesus,
as mãos que modelaram o homem, as mãos que tomaram pó da terra e disse: façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. E Deus modelou do pó da terra com as mãos de oleiro. Ele modelou e deu forma ao vaso, ao homem. E o homem, estando ali formado pelas mãos de Deus, pela ciência divina, pelo agir vontade daquele cujo pensamento é mais elevado, é mais alto que os nossos pensamentos, modelado por aquele que é dele o querer e o efetuar, aquele que nos fez poemia sua, somos poemia de Deus, obra de arte das suas mãos, aquele que deu forma ao homem, o modelou e o fez segundo a sua vontade, as suas medidas, e deu-lhe forma, vida e beleza. Olha para aquele vaso formado e dá-lhe mais ainda, ele sopra no homem a sua presença, ele sopra no interior do homem a sua glória, ele sopra no interior do homem uma parte de si mesmo, do seu espírito, de modo que o ser criado por ele, o homem modelado por ele, é diferente de todas as demais criaturas, é diferente dos animais, é diferente dos peixes, é diferente das aves, é diferente dos muitos vegetais e de todo tipo de vida sobre a terra, porque este que ele mesmo formou com o toque das suas mãos, tem também uma parte de si mesmo imortal, que o liga ao seu Criador, que o liga ao Deus que o formou, que vai gerar neste homem, ao longo de toda a vida e trajetória humana, um desejo, uma busca pelo Deus que o criou, pelo Deus que o formou, uma sede da presença de Deus que nada preenche, nada da vida aqui preenche. A vida tem muitas coisas boas que Deus criou, mas nada preenche, nada substitui, nada é suficiente para atender o anseio da alma do ser criado pelo seu Criador, porque ele carrega dentro de si, ele carrega em si mesmo o desejo da presença do Senhor, uma parte do Deus que o criou, que o liga, que o vincula ao seu Criador, o faz buscar sua presença, o faz buscar comunhão com seu Espírito. Não importa a língua, não importa o país, não importa que fase da história ou da civilização humana se esteja, o ser criado, ele vai ter desejo de Deus, ele vai dizer como o salmista: a minha alma tem sede de Deus, sede da sua presença, porque estás abatida, ó minha alma, porque te perturbas lá dentro de mim. Espera em Deus, há um Deus, espera nele, porque eu ainda o louvarei. Ele é o meu Deus, ele é a minha salvação. Aquelas mãos de oleiro que modelou o homem está sobre a vida daquele leproso que o busca, está sobre a vida daquele leproso que se coloca aos seus pés e ele toca nele. O toque da vida, o toque da paz, o toque da saúde, o toque da restauração, o toque da segurança, o toque do aconchego, o toque que transforma, o toque que comunica a vida, o toque de Deus, a comunhão com Deus. E aquele homem, ele se sente restaurado, porque ele está na presença daquele que o formou. Ele sente o percorrer no seu corpo da glória de Deus, ele sente a manifestação daquele
poder que percorreu o primeiro vaso feito por ele e soprou a vida. Aquelas mãos que deu forma, está de novo dando forma. Aquelas mãos que deu vida, está de novo dando vida. Aquela mão que restaura, porque ainda que o vaso venha quebrar, ainda que o vaso venha rachar, aleluia, ele é o oleiro que restaura, ele é o oleiro que conserta, ele é o oleiro que faz ter vida outra vez, ele é o oleiro que recupera, ele é o que veio buscar e salvar o que estava perdido, ele é o que veio em busca daquilo que se perdeu, daquilo que se quebrou, daquilo que se rachou. Ele está comunicando vida àquele leproso, e assim como aquele leproso, outras vidas serão transformadas. Outras vidas serão impactadas pela sua glória. Multidões serão alimentadas por poucos pães e peixes. O vento e o mar vão ouvir a sua voz e vão obedecer o seu comando. Esse Jesus está na casa de Lázaro. Esse Jesus está na última semana dessa trajetória. E estando ali, à mesa com Lázaro. Lázaro que havia morrido. No capítulo 11, nós encontramos ele dizendo: Lázaro, sai para fora. E Lázaro volta a viver. E a notícia impactou a Judeia. A notícia impactou Jerusalém, querem tirar-lhe a vida agora. E Lázaro está à mesa com ele. Uma casa feliz. Porque a casa que tem a presença dele é feliz. A família que recebe Jesus é feliz. O lar que tem Jesus é um lar diferente. Um lar que abriga a presença de Jesus é um lar diferente. Oh, tem a sua presença, tem a sua paz. Oh, tem o seu cuidado, tem o seu agir. Ele está na mesa. Eles estão à mesa com o Senhor Jesus. E há alegria naquela casa. Há alegria de novo naquele lar. E em meio àquele jantar, a sua amiga Maria, Maria, irmã de Lázaro, Maria, irmã mais nova, aquela que em Lucas capítulo 10, 39 a 42, quando o conhece, o recebe na casa pela primeira vez, fica tão impactada pela sua palavra, fica tão impactada pela sua presença, entende tão profundamente e consegue compreender com tal profundidade quem ele realmente é. Não o filho de Maria de Nazaré, não o filho de José, irmão de Tiago, de Judas, não o carpinteiro, mas consegue entender: esse é o meu Criador, esse em forma humana é o meu Senhor, esse em forma humana é o que contém a eternidade, esse é o que desenrolou o céu e formou a terra, é esse que me deu a vida, é esse que me dá a vida. E ela fica aos seus pés, e aos seus pés ela aprende, ainda que os afazeres da casa e a sua própria irmã queira atrapalhar esse momento de comunhão, o Senhor vai testificar: ela escolheu a melhor parte, ela escolheu a minha presença, ela escolheu ter comunhão comigo, ela escolheu me conhecer mais profundamente, ela escolheu se alimentar da minha palavra, e o que eu estou dando para ela não poderá ser tirado. A salvação que eu estou colocando nela não poderá ser roubada. Aquilo o novo nascimento que eu estou gerando nela não poderá ser tomado dela. A vida que dou a ela, a eternidade que dou a ela, não será tirado dela.
ela vai caminhar com o Senhor, ela vai novamente aparecer naquele momento de crise, no capítulo 11, quando Lázaro morre, quando Marta vai ao encontro dele e fala com ele de igual para igual: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. Mas seja o que for que o Senhor pediu, o Pai vai te dar. Mas Jesus diz: o teu irmão vai ressuscitar. Eu sei, no último dia, Senhor, mas agora não tem mais jeito. E ele diz: olha, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, jamais morrerá. Aquele que crê em mim, ainda que morra, tornará a viver outra vez. Aquele que vive e crê em mim não morre. Você crê nisso? Você crê nisto? Ela vai dizer que crê, ela vai falar que crê, mas a grande verdade é que Marta fala com Jesus de pé, é que Marta fala com Jesus como se ele fosse apenas um amigo, alguém importante, um profeta, mas um amigo. A revelação que Marta tem ainda é restrita, ainda é limitada, mas Maria, quando sabe que o Senhor manda chamá-la, e ele diz: onde está Maria? E manda chamar, ela vai aos pés de Jesus, ela diz a mesma fala: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não tinha morrido. Mas ela fala isso com o coração quebrantado, ela fala isso com o coração contrito, ela derrama a sua alma aos pés de Jesus, como Ana derramou a alma aos pés do Senhor. E a sua angústia, o seu coração machucado, o seu coração ferido, o seu coração em luto, toca o seu coração. Toca o seu coração, porque Ele é aquele que é sensível ao amor, e Ele é sensível ao que vai lá na nossa alma. A nossa alegria contagia Ele, a nossa tristeza também é sentida por Ele, a nossa angústia é compartilhada por Ele, porque Ele tem a presença dEle em nós, porque Ele soprou em nós algo de si mesmo, e aquilo que nos afeta também alcança Ele. Ele chora. O menor versículo da Bíblia é escrito: e Jesus chorou. Ele não chorou porque Lázaro tinha morrido, não, ele ia ressuscitar Lázaro, mas ele chorou porque Maria chorava aos seus pés. Ele chorou pela angústia que ele sentiu no coração de Maria de Betânia, ela se derramando aos seus pés, e ele chorou. Onde o puseste, Senhor, está ali. Aonde está o problema? O problema está ali. Ela o conduz à sepultura, e ele manda remover todo o impedimento e pedra. Tira a pedra. E ele vai dizer com aquela voz: Lázaro. Aquela voz que vai penetrar a sepultura, aquela voz que vai descer às profundezas da terra, aquela voz que vai ecoar no Sheol, aonde estão aqueles que morreram, estão em grilhões de morte. A morte vai ouvi-lo chamando: Lázaro. E ela não pode conter a alma de Lázaro. Lázaro vai saindo lá do Sheol, vai voltando para o corpo, e o corpo apodrecido, as células apodrecidas também escutam o chamado dele: Lázaro. E o coração que estava podre, ele é restaurado e recebe vida. Os ossos que tinham apodrecido recebem vida. A coluna vertebral que tinha degenerado recebe vida. O sangue que tinha apodrecido recebe vida. O pulmão que não funcionava inspira de novo. Os olhos que não podiam enxergar recebe a percepção de luz de novo. A mente que não podia mais funcionar, ela volta a funcionar de novo, porque é o oleiro quem está falando, é o Senhor da vida quem está chamando, é o todo
Todo-Poderoso que chama, é o amigo fiel, é o amigo verdadeiro, é o amado da minha alma, é o desejado do meu coração, é aquele para quem a minha alma se volta, para quem o meu ser se volta e busca a sua presença, e busca a sua presença, e busca ter comunhão com Ele, e conhecimento dEle, e proximidade dEle, porque Ele satisfaz a minha alma. Lázaro, vem para fora. E um novo recomeço acontece. Por isso que nesse jantar, o jantar da celebração, o jantar da alegria, o jantar da casa que ouviu a sua voz, a porta, estou à porta e bato. Jesus bate a porta, escuta ele bater. Aquela família ouviu Jesus bater. Eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, para ouvir a voz dele. Se alguém ouvir a minha voz, escuta a sua voz. Ele te chama pelo nome. Ele sabe quem você é. Ele realmente conhece o teu endereço. Ele conhece a tua vida. Sabe os fios de cabelo da tua cabeça. Ele sabe exatamente quantos tem. Aleluia. Sabe o ritmo cardíaco do teu coração. Ele sabe qual é. Sabe as tuas digitais. Foi Ele que desenhou. Sabe o tamanho e comprimento das tuas falanges? Foi Ele quem estabeleceu. Estou à porta e bato e chama. Se alguém ouvir a minha voz, escuta Ele te chamar. E tomar uma decisão que é livre, que é pessoal, que é individual. Se alguém tomar uma decisão de abrir a porta, oh glória, que você tome essa decisão. Aleluia, de ir ao encontro daquele que te formou, de ir ao encontro daquele que te modelou e te deu a vida. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, ele não vai invadir a casa, ele não vai invadir a vida. Ele é muito educado. Ele é muito sublime. Ele não invade a porta. Até a sua maneira de bater na madeira do coração, da porta do coração e da alma, é suave. Escuta ele bater. O toque dele na cabeça, nos cabelos daquele leproso, era suave. Mas a lepra saía só no toque. As suas mãos são suaves, mas só o toque da sua mão, aleluia, vai mudando todas as coisas. Se você decidir abrir a porta, ele diz: se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa. Eu entrarei na sua vida. Eu vou entrar na sua história. Eu vou entrar no seu lar, na sua família. Oh, glória. Eu vou sentar na mesa. Ele entrou nesta casa. Essa casa abriu as portas para ele. Essa família abriu as portas para ele. Ele está sentado à mesa. É a mesa da paz. Eu entrarei na sua casa. Sentarei na mesa. É a mesa da celebração, é a mesa da alegria, é a mesa da ovelha que caminha com ele e diz: o Senhor é o meu pastor, de nada tenho falta. Guia-me mansamente às águas de descanso, refrigera a minha alma. Guia-me aonde a grama é bem verde e macia para descansar. Conduz-me
pelos caminhos corretos de justiça, por amor do seu nome. Eu ando com Ele, eu convivo com Ele, eu caminho com Ele, eu passo o dia com Ele, eu durmo com Ele, eu acordo com Ele, eu sonho com Ele, eu converso com Ele. Eu sinto a presença dEle. Oh, glória! Ainda que eu ande, eu atravesse o percurso difícil do vale da sombra da morte. Lázaro atravessou esse percurso. Ainda que eu ande pelo vale escuro da sombra da morte, eu não temerei o mal, porque tu estás comigo. Toma, aquele que disse: não te deixarei, jamais te abandonarei, mas eu tenho o teu nome escrito nas palmas das minhas mãos. Quando atravessarem as águas, estarei contigo. Quando atravessar o fogo, não vai te consumir. Aquele que é fiel, aquele que disse: estarei contigo todos os dias. O Senhor está comigo, não temerei o mal. A sombra da morte vai ser afugentada pela sombra do Deus onipotente. O vale escuro da sombra da morte vai se tornar o esconderijo do Altíssimo, onde Lázaro esteve, onde Lázaro ficou, e ouviu a sua voz: Lázaro, vem para fora. Preparas uma mesa, porque depois da travessia tem um jantar com Ele. Depois da travessia tem uma mesa posta na casa. Depois da travessia tem um jantar de alegria, de celebração, de contentamento, porque na família que Ele está, a vitória. Na família em que Ele está, a resposta. Na família em que Ele está, a provisão. Na família em que Ele está, há cuidado da sua parte. A família que abre a porta para Ele vive milagres na presença dEle. Ele está à mesa, a mesa da alegria. Maria servia, Marta servia. Marta sempre ocupada, Marta sempre envolvida com os cuidados da vida, da casa. Lázaro era um dos da mesa, ali naquela Betânia feliz. E olha que coisa tremenda, sentado à mesa com Jesus. Que lugar para se estar, sentar à mesa com Ele. Maria pegou uma libra de bálsamo, a amiga Maria, aquela que o conheceu, aquela que o compreendeu mais do que todos os outros. Ela pega uma libra de bálsamo de nardo puro, um óleo perfumado, precioso, caro. Era guardado em uma garrafinha feita de uma pedra, tipo pedra sabão. Era um vidro único, e eles colocavam a essência dentro, selavam. E aquilo era muito precioso e caro, e algumas pessoas utilizavam até pendurado assim no pescoço, que era muito caro. Só se utilizava uma vez. Abrindo, tinha que usar todo o conteúdo, e era muito precioso. Precioso como uma joia. Maria pega aquele óleo perfumado de alto preço. Ela quebra aos pés de Jesus. De novo, Maria, no primeiro encontro, está aos pés de Jesus. No segundo encontro, na hora do luto, ela vai aos pés de Jesus. E na hora da celebração, pela terceira vez, ela surge no Evangelho de novo, aos pés de Jesus. Ela vai aos pés de Jesus, derrama ali aquele óleo precioso, unge os pés de Jesus e os enxuga com os cabelos. Oh, glória!
Que adoração, aleluia. Ela não está adorando um carpinteiro, ela não está adorando um amigo da família, ela não está adorando um mero pregador ou rabi, ela está adorando o Deus que deu vida, o Deus que deu forma, o Deus que soprou nela a sua presença, o Deus que restaurou a alegria da sua casa, aquele que fala e o vento mal obedece, aquele que fala e as portas da morte não podem conter a sua ordem, aquele que fala e o câncer escuta e obedece, aquele que fala e a AIDS escuta e obedece a sua voz, aquele que fala e a cegueira escuta e obedece, ele fala e a paralisia escuta, ele fala, a leucemia escuta, ele fala, a osteoporose escuta, ele fala, e a sua voz, a sua palavra, ela percorre a terra e ela não volta vazia, ela está aos pés e ela o adora em espírito e em verdade, ela derrama a alma, um coração contrito, quebrantado, não desprezarás, ó Deus. E a casa, diz a palavra, encheu-se com a fragrância daquele bálsamo, exalava um cheiro maravilhoso, exalava uma fragrância gloriosa. Êxodo 33 declara que Moisés, ele costumava, eu vou ler com você, Êxodo 33 diz, ora Moisés, 33:7, costumava montar uma tenda do lado de fora do acampamento e chamava de tenda do encontro. Todas as pessoas que tinham uma questão para formular ao Senhor dirigiam-se à tenda do encontro, que estava armada fora do acampamento. Quando Moisés caminhava na direção da tenda, todo o povo se levantava, cada um permanecia em pé na entrada da sua própria tenda, e apenas seguiam Moisés com o olhar, até que entrasse na tenda. E acontecia que quando Moisés entrava na tenda, baixava uma coluna de nuvem, parava à entrada da tenda, e o Senhor falava com Moisés. Sempre que o povo observava a coluna de nuvem parada à entrada da tenda, todos se ajoelhavam em frente à entrada de sua própria tenda e curvavam-se com o rosto rente à terra, em sinal de respeito e adoração ao Senhor. Então o Senhor falava com Moisés face a face, como quem conversa com seu amigo. Aleluia, amigo de Deus. Depois Moisés retornava ao acampamento. Contudo, o jovem Josué, filho de Num, que servia a Moisés como seu auxiliar, não se ausentava de dentro da tenda. Moisés, ele tinha essa intimidade com Deus. E Maria de Betânia também tinha essa intimidade com Jesus. Aos pés de Jesus, ouvindo a sua voz, aos pés de Jesus, em plenitude de comunhão com o Senhor, a sua alma preenchida pela sua glória, pela sua presença. Diz o texto que um dos seus discípulos, porque assim, quando você vai à presença de Jesus, sempre tem um impedimento, querendo impedir que você tenha essa comunhão. Sabe, quando Maria foi a primeira vez e encontrou Jesus, a Marta disse, Senhor, manda ela me ajudar. Sabe, queria cortar aquela comunhão. Outra vez, ela está aqui adorando o Senhor em casa, e nessa adoração, aí alguém quer interromper a adoração, e é o que está acontecendo aqui. Mas um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, que mais tarde iria traí-lo, ele vai dizendo, por que
esse desperdício? Por que essa oferta de valor tão cara? Por quê? Por que colocar essa preciosidade, desperdiçar essa preciosidade com Jesus? Para que isso? Isso devia ser vendido, e ele diz, por 300 denários, isso dá 1 ano de trabalho. É a diária do trabalhador, 1 ano de diárias de um trabalhador. Devia pegar esse dinheiro, 1 ano de trabalho, e vender isso aí, dar para os pobres, sabe? Mas o problema de Judas nunca foi preocupação com os pobres. Não, Judas era ladrão. E todo ladrão se incomoda com aquele que é fiel. Todo ladrão se incomoda com aquele que oferece ao Senhor o seu melhor, a sua adoração. Oh, glória a Deus. Tem prazer na presença do Senhor. Tem prazer, entende quem é Jesus e quer dar a Jesus o melhor, quer ofertar a Jesus o melhor, oferta a sua própria vida, a sua própria alma e tudo quanto tem, oferece a Ele com alegria, consagra a Ele com alegria, e é isso que Maria está fazendo. E Jesus, ao ver aquilo, Ele diz, deixa em paz. Oh, aleluia. Deixar em paz. Eu me lembro do apóstolo Paulo, quando ele declara em Gálatas dizendo, desde agora, ninguém me incomode, ninguém me perturbe, porque eu trago no meu corpo, em mim mesmo, as marcas do meu Deus, as marcas de Jesus, a presença de Jesus. Em mim Ele soprou o seu Espírito, Ele me deu um novo nascimento, Ele restaurou a minha vida, a minha alma tem prazer nele. Ninguém me impeça de adorar, ninguém tente me impedir de glorificar, ninguém se interponha entre mim e o meu Deus, porque Ele é o meu Deus, Ele é a vida. Deixa em paz. Para o dia da minha sepultura foi que ela guardou isso, sabe? Maria está adorando Jesus, Maria de Betânia está aos pés de Jesus, e para ela pouco importa o que alguém vai falar, pouco importa que vão criticá-la, pouco importa o que vão dizer, mas ela é aquela que unge os pés de Jesus. Ela está derramando também lágrimas aos pés de Jesus. Jesus vai dizer algo que ela entendia com as suas lágrimas: quanto aos pobres, vós sempre os terei convosco. Mas, e é por isso que Maria chora, mas a mim vós nem sempre tereis. Ela já tinha entendido que aqueles pés que ela ungiu, aqueles pés sobre os quais ela derramou suas lágrimas, são aqueles pés prometidos pelo Senhor, que disse à mulher: suscitarei inimizade entre tu e a serpente, entre a tua semente e a semente da serpente. Esta vai te pisar a cabeça, serpente, e tu lhe ferirás o calcanhar. Ela sabe, são esses pés que vão pisar a cabeça da serpente, mas que serão feridos pela serpente. São esses pés que a serpente vai ferir por minha causa. São esses pés que serão feridos por conta do meu pecado, por conta da queda do ser humano. São esses pés que serão feridos para que eu seja restaurada. São esses pés formosos, são esses pés maravilhosos, de quem diz o profeta Isaías, no capítulo 57, que vieram para me trazer a paz, que vieram para me trazer as boas novas de Deus, as boas novas de salvação, porque ainda que eu tenha caído, ainda que a humanidade tenha caído, Deus não desistiu de nós, Deus não desistiu de mim, Deus não desistiu de você, mas Ele prova o seu amor para conosco. Deus amou, diz João 3,16, nos amou de tal maneira que nos deu, que nos enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele, essa oportunidade que Maria está tendo também é para você.
essa comunhão que Maria desfruta com o Senhor Jesus, também você pode desfrutar, para que todo aquele, toda aquela que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Ela sabe que ele vai ser ferido. Ela entendeu que João Batista disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se ele é o Cordeiro de Deus, vai ser imolado. Se ele é o Cordeiro de Deus, a sua pele vai ser esfolada. Se ele é o Cordeiro de Deus, o seu sangue vai ser derramado. E ela sabe, Lázaro escapou da morte, mas ele vai dar a vida. Lázaro está vivo, porque ele estará dando a vida no lugar de Lázaro. Ela já entendeu: eu vou viver e eu terei a vida eterna, e eu possuo já a vida eterna, porque ele vai derramar a vida dele. Ela já sente angústia pelo que ele vai passar, mas ele não se angustia, ele não derrama lágrimas nessa vez. Lá perto da sepultura ele chorou, mas agora ele não chora. Agora Jesus não derrama lágrimas, porque ele disse: para isso eu vim. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida. Ninguém tem poder para me tirar a vida, mas eu dou a minha vida para tomá-la de volta. Ele vai pisar a cabeça da serpente, vai. Sabe, Filipenses vai revelar para nós aquilo que Maria tinha entendido e por isso ela sofria. Filipenses capítulo 2, versículo 5 diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, tendo plenamente a natureza de Deus, não reivindicou o ser igual a Deus, mas pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo plenamente a forma de servo e tornando-se semelhante aos seres humanos. Assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, entregando-se à obediência até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus também o exaltou sobremaneira, a mais elevada posição, e lhe deu um nome que está acima de qualquer outro nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Esse diante de quem Maria dobra joelhos é aquele que vai dar a vida por ela. É aquele que dará a vida por Lázaro, por Marta, pela aldeia de Betânia, por Jerusalém. É aquele que dará a vida pela Judéia, pelos galileus, pelos decapolitas. É aquele que dará a vida por toda a terra. Porque diz a palavra: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O salário do pecado é a morte, mas Deus providenciou um escape, Deus providenciou uma solução. Ele enviou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E por isso o Paulo pode escrever dizendo: pela graça sois salvos, por meio da fé. Não vem de vós, mas é graça de Deus. É graça, eu costumo dizer, é graça, mas não é de graça. Custou o precioso sangue de Jesus, custou a vida de Jesus vertida, derramada na cruz do Calvário. Mas o que ele sofreu, aquela ferida que lhe foi feita, alguém diz que ferida que é ferida com 3 dias sara. Ele deu a vida, mas ao terceiro dia a morte não pôde contê-lo. Ao terceiro dia a sepultura não pôde contê-lo. Ao terceiro dia, o selo de César colocado no sepulcro novo de José de Arimateia não pôde contê-lo. A guarda que guardava o sepulcro não pôde contê-lo, porque ele ressuscitou. Reposa laba canta lama candeleia.
que é aquele que disse: é-me dado todo o poder, toda a autoridade no céu e na terra. E ele ressuscita, cumprindo uma missão, porque lá na cruz ele disse: está pago, o preço está pago, o resgate está pago. Sabe, a adoração de Maria, o choro de Maria, e o que Maria entendeu, ela entendeu que discípulo nenhum tinha entendido até então. Ela entendeu exatamente quem Jesus era, porque Jesus veio e qual era o propósito de Deus. Você precisa entender também isso. Assim como Maria veio aos pés de Jesus, eu te convido também a vir aos pés de Jesus, porque nele há salvação. Nenhum outro nome há dado, diz Atos 4:12. Nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos, senão pelo nome de Jesus. Aquele que disse: eu sou o caminho, sou a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E para você que vem a Jesus, eu deixo Romanos 16:20. E sem demora, o Deus de paz esmagará Satanás, o adversário da nossa alma. Aquele que tenta roubar a nossa paz, impedir a nossa salvação. Aquele que trabalha continuamente para oprimir a humanidade, para que o homem esteja separado de Deus, aquele que busca contaminar a mente e o coração do homem, que coloca o manto de trevas sobre o pecador, para que não lhe resplandeça a luz, porque o pecador necessita entender que ele está caminhando para a perdição e necessita de arrependimento, voltar-se para o único que pode salvar, e esse é Jesus, e entregar a sua vida a Ele. Se com a tua boca confessares que Jesus Cristo é o teu Senhor, está escrito, verdadeiramente serás salvo. Por isso a palavra de Deus nos diz: sem demora, o Deus de paz esmagará Satanás debaixo de vossos pés. Sabe a velha serpente? Aquela serpente que Jesus já deu a primeira pisada nela. Oh glória! Vai chegar a hora em que debaixo dos pés de todo aquele e toda aquela que confessou Jesus como Senhor e Salvador, também vai pisar a cabeça da serpente. E a palavra diz aqui que será esmagada. Jesus, ele pisou a cabeça só, não esmagou, ele pisou. Ela feriu-lhe o calcanhar, mas todo aquele e aquela que confessar Jesus como Senhor e Salvador, não só vai pisar a cabeça da serpente, mas vai esmagar a cabeça da serpente. Pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Eu te convido a fazer como Maria de Betânia. Venha a Jesus. Eu e a minha casa somos do Senhor. Vem ser de Jesus. Eu e a minha família pertencemos ao Senhor. Escreve: eu quero Jesus.